Me chamaram pra depor. Ela deu o nome de todo mundo que tava, né? Eu tô fora, tô nem vendo. O nome do coisa todo, ela deu o nome todo. O ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira em liberdade provisória. A história que envolve Daniel Alves e o jogador Robinho me fez entender de fato que existe uma maldição que está por detrás de todas essas tragédias multimilionárias no mundo do futebol. A merda do dinheiro. E compra facilidades, mulheres, sexo e a prostituição. É incrível que esses dois jogadores tiveram a mesma história. Venceram na vida, ganharam muito dinheiro, mudaram de fato a vida da sua família e também dos seus familiares. Porém, bem tiveram mesmo fim. Meia exposição midiática e uma mancha inapagável. A história de dois grandes talentos brasileiros que escolheram permear por caminhos das trevas e muitas das vezes sem volta. Robinho nasceu dia 25 de janeiro de 1984 em São Vicente, uma cidade litoral de São Paulo. Desde muito jovem, ele demonstrou habilidades excepcionais para com o futebol. Aos 9 anos, Robinho entrou para as categorias de base do Santos Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Foi lá que ele começou a se destacar e chamar a atenção dos olheiros e treinadores. Inclusive, chamou a atenção até mesmo do rei Pelé. O Robinho é um jogador que tem uma habilidade tremenda, inteligente, raciocínio rápido. Desde cedo, Robinho era conhecido por sua técnica apurada, dribles desconcertantes e visão de jogo apurada. Essas habilidades o destacaram rapidamente entre os jovens talentos do futebol brasileiro. E no ano de 2002, aos 18 anos de idade, Robinho fez sua estreia como profissional pelo Santos Futebol Clube. Com a velocidade, habilidade e capacidade de marcar gols rapidamente o tornaram uma grande estrela em ascensão no mundo do futebol. Já o baiano Daniel Alves nasceu dia 6 de maio de 1983 em Juazeiro, uma cidade do interior da Bahia. Ele cresceu em uma família humilde e desde cedo mostrou interesse e talento pelo futebol. Daniel Alves começou a jogar futebol nas ruas e campos terra de sua cidade natal. Esses ambientes informais ajudaram a desenvolver suas habilidades técnicas e a sua paixão pelo esporte. Daniel Alves jogou no Juazeiro Esporte Clube, um clube local que o ajudou a moldar suas habilidades e dar os primeiros passos em direção a uma carreira no futebol profissional. Aos 15 anos, Daniel Alves ingressou nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, um dos clubes mais tradicionais no Nordeste brasileiro. Foi lá que ele começou a se destacar como um jogador talentoso e versátil. É um conselho, meu amigo: descubra o seu propósito de vida, prossiga nele até o fim da sua jornada e de maneira nenhuma se desvie. E 80% dos casos midiáticos que envolvem jogadores de futebol, seja escândalos, sempre está envolvido no meio mulher. E o detalhe primordial, que a grande maioria, como no caso do jogador Robinho e o jogador Daniel Alves, eles são casados. Aí você pergunta: meu Deus do céu, o que esse povo tem na cabeça? A verdade é que a cegueira pelo sentimento de ego traz sobre esses multimilionários e ricos um sentimento de impunidade. Como foi o caso do jogador Robinho. Após ser condenado na Itália, ele simplesmente fugiu para o Brasil, o país da impunidade. Claro, com muita influência, dinheiro, achou que no Brasil não seria ponível, mas, por incrível que pareça, um milagre nesta nação aconteceu. O jogador Robinho foi preso de fato e está na penitenciária de Tremembé. O que de fato traz o quê? Um sentimento de esperança. Será que o nosso Brasil vai mudar? É o que esperamos e o que desejamos, não é verdade? Já o multimilionário e jogador bem-sucedido do Barcelona, Daniel Alves, não teve a mesma sorte na Espanha. Antes que ele fugisse para o Brasil, foi condenado lá por um crime bárbaro, terrível, que nós não conseguimos nem mencionar aqui, e ficou na cadeia da Espanha, conhecendo um pouquinho como que é lá, né? Daniel Alves conseguiu a alcunha, né, de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões ou mais de reais aqui na nossa moeda, e agora está em liberdade, respondendo todo o processo em liberdade, que na minha opinião deveria pagar, assim como Robinho, até o fim do julgamento dentro da cadeia, para que aquele ego, aquele sentimento de poder por ter dinheiro, fama e poder comprar o que quer, ele refletir e pensar que ele, eu
você, nós não somos absolutamente nada e ninguém. Todos somos iguais, independente da condição financeira, da condição de status social, todos nós estamos iguais, pronto, e acabou. Essa é a grande realidade. Existe uma literatura milenar que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males pertinentes sobre a terra. Timóteo, capítulo 6, verso 10. Esse texto milenar se referimos à Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz, ela não falha, ela não erra, mas ela tem pontual certeza naquilo que ela diz. Se você não acredita na Bíblia, se você não tem nenhuma estima na Bíblia, sinto muito te dizer, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o maior manual daqueles que realmente querem viver uma vida próspera aqui na terra. O homem mais rico de todos os tempos foi o rei Salomão. O rei Salomão, que recebeu de Deus a sabedoria, e no final da sua vida, ele entendeu que tudo que nós temos nessa vida, inclusive a riqueza, é apenas uma vaidade. Aí você vai me falar, mas começou falando isso, agora tá falando de Bíblia. Mas, meu querido, a Bíblia é um livro milenar que guiou e guia milhões de pessoas para um lugar de salvação. Se você não acredita nisso, não posso fazer nada. Eu sou cristão, posso te dizer que se você, assim como eu, está correndo atrás de uma melhora de vida, de uma mudança através da internet, através do empreendimento, saiba, no dia que você chegar no seu objetivo, nunca deixe que o ego tome conta da sua vida. Nunca pense que empoderamento por conta do dinheiro vai te manter impune. Muita gente comete crimes bárbaros, muita gente comete coisas bárbaras contra o seu próximo e realmente, nos países de impunidade, não é punido em vida. Mas eu posso te dizer que após essa vida, todos aqueles que fizeram mal ao seu próximo vão ter que pagar diante de Deus. O que adiantou a riqueza? O que adiantou os títulos? O que adiantou ser conhecido no mundo inteiro se você vai ser julgado e reprimido pela palavra de Deus? Essa é a grande realidade. Esse livro milenar não falha. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na minha humilde opinião, Daniel Alves e o jogador Robinho, todos dois têm que ser punidos, para servir de exemplo para qualquer outro cidadão que vier ferir o direito do seu próximo, para que sirva de exemplo para todas as classes sociais, tanto para os ricos como também para os pobres. Infelizmente, a grande realidade é que as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, na sua grande maioria, não vou dizer 100%, mas vamos colocar aí 80%, traz sobre si o sentimento de superioridade e impunidade. Claro que um país como o Brasil, que de certa maneira protege quem de fato é bem afortunado, mas existe uma verdade que esse tipo de pessoa não consegue engolir. Ou você vai pagar aqui, ou você vai pagar na vinda vindoura. Mas, de qualquer forma, nós, seres humanos que praticamos erros absolutamente cruéis ou não cruéis, vamos pagar por todos os nossos feitos, seja aqui ou seja na vinda vindoura. Guarda isso no seu coração. Não se esqueça disso de forma alguma. Por favor, assim como o goleiro Bruno, que cometeu algo terrível juntamente com a sua quadrilha e pagou aqui nessa vida, se não se arrepender de fato no seu coração, também pagará na vida vindoura. Essa é a grande realidade. Ninguém que comete alguma coisa contra o seu próximo, sendo na lei dos homens e na lei de Deus, ficará impune, mas pagará de fato. Pode guardar, pode esperar, pode ter a certeza. E existem inúmeros casos, que a gente pode citar por aqui, como por exemplo o caso do jogador do São Paulo chamado Daniel, que perdeu a sua vida de uma maneira terrível por conta de uma aventura em uma balada, por mulher e por aventuras. Perdeu a vida por uma bobagem. E assim, existem milhões e milhões de casos de jovens, homens e mulheres perdendo a sua vida por conta do ego, do sentimento de superioridade. Então, meus queridos, tudo isso que nós estamos vendo acontecer nesses dias atuais serve de exemplo. Corra atrás dos seus objetivos, busque crescer, busque de fato ganhar dinheiro, mas nunca se esqueça que você nem eu somos melhor do que qualquer pessoa que estiver pisando no mesmo solo que eu e você estamos pisando. Ah, mas eu ando de Mercedes, ele anda de Fusquinha. Mas é um semelhante, é uma pessoa semelhante a você, que tem as mesmas necessidades e que no final também padecerá a mesma coisa. O corpo será destruído e tudo que você construiu ficará por aqui. E no final de tudo, eu quero saber, nós vamos levar alguma coisa aqui
que dessa vida após a morte? Pense nisso, reflita nisso, em nome de Jesus. Meu querido, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e bora pra cima. Sou Everson Santos e essa é a minha contribuição. Fique na paz.